Nós vamos conversar agora aqui na Band News FM com o historiador, nosso colunista, professor Leandro Carnal. Como vai, professor? Tudo bem, e tudo bem com os nossos ouvintes. Um grande abraço. Professor, tem alguns assuntos sobre os quais eu gostaria de conversar com o senhor, começando pela tragédia com o avião da Chapecoense na Colômbia. Em situações como essa, em tragédias como essa, aparece um sentimento bom, né? Como a gente tem visto, de solidariedade, uma humanidade que muitas vezes é transformada em ações como as que temos visto desde o acidente. É possível explicar por quê? Bom, a morte é provavelmente aquilo que mais mexe conosco. A experiência da tragédia e da morte, especialmente com pessoas jovens, reforçada por serem brasileiras, pertencerem a um time ou a um grupo de jornalistas, pessoas em pleno exercício da sua função e com futuro pela frente, se tornou um fato muito importante para nós, porque nós nos desacostumamos com a morte de pessoas jovens que eram tão comuns antes, mas também nós somos seletivos nisso, depende de uma série de fatores. A morte de várias pessoas ao mesmo tempo, com futuro pela frente e com juventude, costuma mexer com o sentimento coletivo. Veja que o nosso trânsito mata semanalmente no Brasil muito mais gente do que essa tragédia terrível, mas nós não nos comovemos tanto. E há o fator avião também, que curiosamente as pessoas dão muita atenção ao avião e quando é um acidente de ônibus, com o mesmo número de mortes ou mais, não causam o mesmo impacto também. Uhum. Em casos assim, também é comum que as pessoas passem a dar mais valor à vida, ou pelo menos imediatamente depois de uma tragédia como essa. De que jeito tragédias como a que a gente viu transformam as pessoas? Ou essa sensação passa rápido e a gente volta a tocar a vida automaticamente? A sensação vai passar rápido para quem não for um familiar ou um envolvido. Por uma questão, inclusive, da natureza humana, nós não ficamos permanentemente ligados ao sentimento de luto. Isto é tratado, inclusive, no início do Hamlet, quando o rei Cláudio diz ao Hamlet que é um erro ficar lamentando demais a morte. Por uma natureza nossa, nós vamos nos afastando daquilo que não é imediato, porque não somos parentes ou amigos, por exemplo, dos jogadores, dirigentes ou dos jornalistas que sofreram essa tragédia. Então nós somos impactados por um sentimento nosso de termos essa identidade, criamos consciência, porque a dor cria consciência das coisas. Eu só sei que meu pé existe quando ele dói. Apenas a morte dá à vida uma dimensão filosófica. A vida é boa apenas porque ela é passageira, da mesma forma que uma flor natural é mais bonita que uma flor artificial, porque morre antes. Mas com o tempo nós superamos isso mais facilmente. Quem tinha convivência com esses jogadores, parentes, amigos, esposas, mães, pais, essas pessoas custarão bem mais a superar. Mas lembrando também que todos nós já perdemos um parente próximo, sofremos muito, continuamos sofrendo anos depois, mas hoje não sofremos tanto quanto naquela ocasião, mostra que a vida se impõe sempre, tanto mais rápido, tanto mais intensa, quanto mais estivermos afastados do objeto. Quer dizer, esse sentimento e a velocidade com a qual ele nos deixa depende, sobretudo, de uma maior ou menor identificação com o que aconteceu, é isso? Exatamente, somos seletivos com o nosso luto. Lamentamos mais a morte de crianças do que de pessoas de idade, lamentamos mais a morte de brasileiros do que de africanos ou asiáticos, lamentamos mais a morte de pessoas próximas do que de pessoas distantes. Não é uma solidariedade universal pela vida humana. No atentado das Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2001, morreram ali nas torres provavelmente algo em torno de 3.500 pessoas. Pouco tempo depois, nós tivemos quase 500.000 de mortos no tsunami. Temos hoje mais de 500.000 de mortos na guerra civil da Síria. E somos menos solidários à guerra civil da Síria, que matou imensamente mais que as Torres Gêmeas, porque aí também tem um impacto televisivo, propagandístico. Somos abertos a isso, somos abertos à mídia, a mídia está enfatizando essas mortes, era um time em ascensão, tudo isso nos toca bastante. Agora, isso por uma natureza humana passa, porque senão nós não superaríamos a tragédia, porque somos atacados por muitas tragédias diariamente. Se ficássemos em torno da dor, do cadáver jogado na estrada num acidente e passamos do lado, nós não conseguiríamos viver. Então é um procedimento natural do cérebro se afastar um pouco
dessa dor, se afastar um pouco desse sentimento, mais rápido ou menos rápido, dependendo de uma série de fatores. Mas como você disse no início, as pessoas de fato melhoram quando elas estão diante dessa tragédia e descobrem que no fundo somos todos humanos, que aquilo que nos faz brigar diariamente, essas questões secundárias de alguém que lhe passa à frente, não tem valor nenhum diante da tragédia do fim de uma vida. O luto é sempre dos vivos, o luto nunca é pelos mortos. Os mortos estão distantes, nós vivos é que passamos a pensar na vida exatamente a partir do luto pelos mortos. Todos os lutos são sempre para os que ficam, nunca para os que partem. Uhum. Quando o senhor fala que nós somos seletivos no nosso luto, como essa seletividade é formada, é construída em nós? Porque nós achamos que há pessoas que são mais naturalmente inclinadas à morte. Uma tragédia como na Guerra Civil de Ruanda e Burundi não nos afeta tanto quanto uma tragédia no Brasil, porque nós achamos que crianças urbanas, crianças mais próximas, somos mais seletivos em tudo que represente identidade, porque é uma seletividade que a gente podia chamar de narcísica, em outras palavras, para que todos entendam, mas na medida que meu espelho reflete tudo isso. Se eu tenho filhos, a morte de crianças me toca mais. Se eu sou mais ligado a alguma coisa, isso me toca mais porque lamento por mim. E somos sempre seletivos. Pessoas muito velhas que sofrem de uma doença prolongada, quando partem, a maior parte das pessoas tem uma certa melancolia ou dor, mas entende que era a hora. Faz muito tempo que a morte de crianças e jovens saiu da nossa natureza, que era bastante comum. As pessoas há 200 anos tinham 10 ou 20 filhos, como Bach teve, porque a metade morreria. Então você não podia se apegar muito a essas pessoas. Montaigne, o filósofo, disse isso no século XVI, perdi 5 ou 6 filhos, e ele não tinha certeza quantos eram, mas nenhum causou uma dor muito profunda. Hoje, graças às vacinas, aos cuidados e a uma série de fatores, as crianças duram mais. Então nos apegamos imediatamente a elas, e a morte de gente jovem nos abala bastante. Lembrando que no passado isso era muito mais comum e nós convivíamos mais com a morte, tanto que velávamos em casa. Hoje isso é praticamente desconhecido dos jovens, um velório na sala de casa. Hoje nós temos tanatofobia, thanatos em grego é morte, temos horror à morte. Ainda falando de vida e morte, o senhor disse, só a morte nos dá a dimensão da vida. Por outro lado, que diferença fazem as nossas atitudes ao longo da vida se no fim todo mundo vai morrer, professor? Essa é uma pergunta profundamente técnica, sábia e ao mesmo tempo destruidora da ideia de esperança. Se você se cuidar muito e se hidratar, você será um cadáver hidratado. Se você malhar todos os dias, você será um cadáver bastante definido do ponto de vista estético. Se você acumular milhões, você será um cadáver que vai enriquecer genros, noras, cunhados e parentes. Porém, se nós não podemos superar a morte, se ainda não temos como ir além do destino humano da morte, nós temos uma questão importante. Nós podemos decidir muito do que ocorre antes dela. Então, uma vida feliz torna a morte distinta. Uma vida infeliz torna a morte distinta também. Na verdade, é a morte que define o prazer que você tem com a vida. É porque não vai ser permanente que é interessante. Por isso que os vampiros na nossa mitologia, que são imortais, são todos tristes, depressivos, melancólicos. Não há um vampiro feliz, porque ele não vai morrer nunca. E o mundo que deu significado vai desaparecer. Todos nós temos um ciclo. E há um momento que nossos amigos começam a morrer, que o mundo começa a ficar estranho. Este é um fim de um ciclo, mas não quer dizer que a morte torne a vida inútil. Sartre chega a dizer isso, a morte nadifica a vida, porém a morte torna a vida válida, porque se todos vamos morrer, ou seja, o prêmio é igual para todos, importa a corrida, importa apenas estar aqui bem, fazer disso a melhor experiência possível, ou não, se a pessoa não achar que isso tenha sentido. Eu acho que exatamente a morte
que dá dimensão à nossa felicidade. De volta com o professor Leandro Carnal, historiador, colunista da Band News FM. A gente falou um pouco já sobre a tragédia com o avião da Chapecoense na Colômbia. Eu quero abordar um outro assunto agora com o senhor, professor. A queda de braço entre o legislativo e o judiciário. Nessa briga, digamos assim, as pessoas têm se mostrado, por razões evidentes, a favor da justiça. Te pergunto, esse apoio vem da esperança de que a justiça, de fato, faça justiça? Bem, existe essa esperança. Nós temos um sistema de 3 poderes. Esses 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, têm funções distintas. Elaborar leis é uma tarefa do legislativo e não do judiciário. Cabe ao judiciário, como o Ministério Público fez, e eu apoio, mandar sugestões como parte viva da sociedade. Cabe ao legislativo apreciá-las, votá-las, mudá-las, aprová-las ou não. O judiciário pode se sentir irritado porque sua sugestão foi transformada. O legislativo agiu, por tudo que entendemos, de acordo com o interesse corporativo. Então, cabe ao eleitor levar isso em conta também. Existem 2 questões. A sociedade brasileira realmente quer uma mudança. A sociedade brasileira não aguenta mais corrupção e o judiciário interpretou isso de forma muito rápida, muito eficaz e traduziu um sentimento coletivo. O Congresso brasileiro, aparentemente, ainda não entendeu essa mudança. Não porque o judiciário seja isento de corrupção ou isento de problemas. Há todos os dias exemplos como o histórico juiz Lalau, que está sob condenação por ter roubado a construção de um fórum em São Paulo. Porém, aparentemente, o judiciário está conectado com o desejo social e o legislativo não, mas isso não esconde o fato de que não cabe ao judiciário elaborar leis e não cabe também ao executivo elaborar leis. Cabe ao legislativo e cabe a nós escolhermos legisladores que correspondam a esse desejo. Aparentemente, nesse momento, o Congresso brasileiro está surdo à transformação que nós estamos passando no país. Nesse contexto, numa visão maniqueísta, os políticos ou os congressistas seriam o mal e a justiça, personificada na figura do juiz da Vara de Curitiba, Sérgio Moro, seria o bem. O senhor pontuou, mas eu queria me aprofundar. Qual é o risco da divisão entre anjos e demônios, bandidos e heróis, sobre algo tão complexo e cheio de nuances para a nossa compreensão do todo, professor? Quando você estabelece que o mundo é dividido entre anjos e demônios, você esquece que por detrás dele o verdadeiro poder seria Deus, ou seja, que há poderes além dos anjos e demônios, que tanto anjos quanto demônios obedecem a instâncias superiores, os anjos obedecendo a Deus e os demônios obedecendo ao demônio. Ou seja, essa questão é uma questão importante para a gente não dividir o mundo em bem e mal. O Brasil, por exemplo, já tem leis, já apresenta leis que limitam a ação ou o abuso do poder. Nós já temos essas leis. Fazer uma lei na calada da noite, ainda mais sobre o poder, mostra que o legislativo está sentindo a pressão nesse momento. De novo, não porque o judiciário seja formado de anjos, mas porque o legislativo está com o corporativismo além da conta e pensando muito mais, exatamente como se critica a política brasileira, em salvar sua própria pele e não em corresponder ao desejo das urnas. Não é a primeira vez que isso acontece. Entre 83 e 85, 1983 e 85, toda a população brasileira foi às ruas, praticamente, para gritar diretas já. Em comícios históricos, em Anhangabaú, na Candelária, em todas as grandes capitais, houve comícios diretas já. E ao apreciar a emenda das diretas já, a emenda Dante de Oliveira, o Congresso brasileiro disse não à vontade popular. Essa característica, ela é presente na sociedade brasileira e não é a primeira e não será a última vez. E aí cabe ao eleitor pensar, se o meu deputado, se o meu senador, que depende do meu voto, não correspondeu ao meu desejo, eu devo trocá-lo. Eles perdem o emprego mediante a vontade popular. Então, isso é uma questão. Mas, de novo, não existem anjos no Brasil. Existem interesses claros, esses interesses correspondem a questões maiores e, de vez em quando, alguém, através de uma ação ou mesmo de propaganda, consegue passar a ideia de que esteja ao lado do bem. Lembrando que o juiz Moro
que é herói para muitas pessoas que eu conheço, é representante de interesses conservadores que são execrados por um outro grupo que eu também conheço. Então não existe um lado absolutamente bom contra um lado absolutamente bem, ou pelo menos não existe unanimidade sobre isso. Pois é, a gente corre o risco de parar de questionar e aceitar tudo o que vem do lado, aspas, do bem contra o lado, aspas, do mal, não só nessa, mas em qualquer outra situação? Bom, quem abre mão do poder de questionar é porque tem prazer em apanhar. Diz Freud que o masoquismo é a maior fantasia humana. Às vezes eu acho que ele tem razão. Quem abre mão da crítica, quem abre mão do questionamento, quem abre mão de tudo isso está transmitindo a seguinte mensagem: pode me roubar, pode me usar, pode me fazer de palhaço, porque eu gosto. Toda vez que você não reclama, que você não luta por seus direitos, você diz aos poderosos ou às pessoas que não têm caráter que elas podem fazer, que você não vai reclamar. Então é uma escolha. Se você gosta de apanhar, gosta de ser roubado, se você gosta de ser passado para trás, perfeito. O político ladrão, o juiz ladrão, o ministro ladrão adora esse tipo de eleitor. Nessa queda de braço, qual é a consequência para manutenção das instituições fortes e equilibradas, professor, que são consideradas os pilares de uma democracia? É preciso ressaltar sempre que a democracia não é o predomínio da harmonia absoluta ou da paz. A democracia é o sistema no qual forças contraditórias que formam a sociedade podem em público se enfrentar sem ser por debaixo dos panos. A democracia dá transparência à diversidade. Vejam, por exemplo, que numa ditadura como do ditador da Coreia do Norte, representante de um falido modelo de governo totalitário, não aparece nenhum choque dentro do governo, porque ele manda matar todo mundo que se opõe. Nas ditaduras, como a ditadura comunista da Coreia do Norte, nas ditaduras como as ditaduras de extrema-direita, como o Chile de Pinochet ou o Brasil de Médici, não existe atrito. As pessoas que discordam são mortas. Na democracia existe o atrito porque a sociedade é distinta. Somos 206 milhões de brasileiros. Temos brasileiros que são bilionários, temos brasileiros que são paupérrimos, temos brasileiros que moram no interior do Piauí, temos brasileiros que moram no litoral, temos brasileiros que moram em grandes cidades, no interior. Somos visões diferentes, somos pessoas diferentes, somos cidadãos e eleitores diferentes. E, naturalmente, temos visão de mundo diferentes. E aí, a democracia traz à tona essa divergência. Voltamos a conversar com o professor Leandro Carnal, historiador, colunista da Band News FM. Já tratamos aqui do momento político atual do Brasil, a queda de braço entre Congresso, Judiciário. Tratamos também sobre a tragédia com o avião da Chapecoense. Um outro assunto em discussão hoje, ou essa semana, professor, é a possibilidade de aborto no Brasil. Na terça-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu sobre um caso específico que não é crime interromper a gravidez até o 3º mês de gestação. Um dos ministros, ministro Luiz Roberto Barroso, justificou essa decisão do STF dizendo que essa é uma sinalização para que sejam adotadas políticas públicas melhores do que a criminalização para evitar o aborto. Ele diz também que o Estado não deve tomar partido, mas tem que garantir que cada um viva a própria crença. Bem, embora seja uma séria questão de saúde pública, já que milhares de mulheres morrem todo ano ao abortar, o assunto fica ainda mais polêmico quando envolve dogmas religiosos. O que é que tem que ser considerado, professor, na elaboração de uma política pública sobre o tema? É muito dolorosa a questão, porque envolve questões muito complexas. Eu começo por um tema externo. Eu sou inteiramente contrário às drogas, mas é evidente que a política antidrogas do Brasil deu errado. Ela só favorece ao traficante, ela prejudica todo o resto. É naturalmente um tema complexo, o tema do aborto, mas criminalizar especialmente a mulher tem se revelado, além de um problema de saúde pública, um problema de concepção, já que a mulher é que acaba sofrendo tanto no seu corpo quanto na sua ficha policial esse problema. Clínicas clandestinas de péssima qualidade para os pobres, clínicas clandestinas de boa qualidade para os ricos. Isto está errado, isso tem que ser discutido. É claro que o primeiro problema que eu vejo é que a discussão é feita por homens. E
ouve-se pouco a voz principal dessa história, que é a mulher. Então, há mulher no Supremo Tribunal, há mulher na Câmara de Deputados, mas toda a discussão moral é feita por padres, pastores, rabinos, deputados, senadores e ministros que não engravidam. Isso eu sigo a ideia de Voltaire, que se os homens engravidassem, o aborto talvez seria dado nas igrejas ao som de canto gregoriano. Eu acho que existe uma hipocrisia. A questão é delicada. Eu próprio tenho algumas divisões internas, porque a liberdade existe, mas existe uma outra vida também, que deve ser discutida se é uma vida plena ou não. São questões muito complexas, mas eu acho que nós temos que ouvir mais mulheres e menos homens. Nós temos que ouvir mais gestantes e menos moralistas de final de vida, solteiros ou não, falando sobre os horrores do aborto. Uhum. Um argumento comum de parte das pessoas que se opõem à possibilidade de aborto como política de Estado é justamente esse: eu sou a favor da vida. Não se pode matar uma vida deliberadamente. Fato é que o problema existe, né, professor? Abortos são feitos, milhares de mulheres morrem em decorrência desse procedimento. Então, ser a favor da vida, nesse caso, não é paradoxal? É paradoxal porque tem que se perguntar por que existe um amor absoluto e que pode ser discutido sobre o feto e um amor não tão absoluto que sobre a própria gestante. Vejam que as pessoas que contrariam o aborto, e de novo é uma questão delicada, eu não estou expressando com clareza porque eu não tenho essa clareza. Uhum. A questão delicada é você, por exemplo, dizer que um feto com ausente de cérebro, que não pode ser abortado, segundo alguns moralistas, obrigando uma mulher a gestar uma criança que não tem condições de viver muito tempo, é legislar sobre o útero alheio de uma forma que pode ser até muito dolorosa. Então, ser a favor da vida é defender a gestante. Ser a favor da vida é defender, talvez, a criança também, se isto for o alvo de um debate sério e honesto. Só dizer eu sou a favor da vida é um pouco hipócrita. Eu sou a favor das flores. O que significa isso? O que significa? Nós vamos quebrar o asfalto para que os carros não passem mais e plantar gerânios? Quer dizer, eu sou a favor do amor universal. Eu sou a favor da paz e da prosperidade. Esses são princípios abstratos. O princípio não abstrato é uma mulher que, fruto de um estupro ou fruto de uma gravidez indesejada, está lá sozinha, numa clínica horrorosa de fundo de quintal, com métodos primitivos, tendo que enfrentar essa decisão de criar um filho que ela não desejou. É fácil ser moralista olhando de fora. Eu também sou a favor da vida, sou contra todas as mortes. Agora, na prática cotidiana, é muito mais complicado. E, de novo, temos que ouvir as pessoas, temos que ouvir as mulheres. Se a vida deve ser defendida, a natureza é uma grande assassina, porque os abortos espontâneos superam imensamente os abortos provocados, né? Mais mulheres perdem óvulos fecundados ou fetos espontaneamente do que vão até as clínicas. Então a natureza também tem sido bastante assassina, se eu quero. Essas são questões muito importantes para se discutir e são questões delicadas, eu reconheço. Não é tão claro como se opor ao racismo, se opor à pedofilia ou se opor ao assassinato, simplesmente. Uhum. Leandro Carnal, historiador, colunista da Band News FM,